Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs, minhas queridas mulheres curadas da Casa Amarela. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar compartilhando nessa manhã essa palavra com vocês. Quem fala com vocês hoje é Daniele Moser. Nós vamos falar sobre Provérbios 26, dando continuidade ao estudo de Provérbios. E em Provérbios 26, vem falando sobre fofoca, como lidar e como identificar a fofoca e como fugir da fofoca. O versículo-chave que eu peguei desse capítulo foi o versículo 20, que diz: Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Então, Provérbios 26 traz um grande esclarecimento sobre como identificar fofocas, rixas, competições no trabalho e na igreja. Neste capítulo, nós vamos identificar quando nós promovemos palavras maldizentes ou quando participamos delas. Pois sim, se você escuta, você participa das palavras maldizentes. Está lá no versículo 22, que diz: As palavras do maldizente são como comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Comida se come. Então, se você participa daquilo que está sendo falado ali, você come dessa comida. E em Provérbios 26 também nós podemos listar, né, no estudo mais aprofundado, depois vocês leem o capítulo todo, algumas características de pessoas que são fofoqueiras, da qual nós devemos fugir. As pessoas fofoqueiras, elas são bajuladoras, ou seja, na sua frente, na frente de outras pessoas, falam muito bem, mas basta aquela pessoa sair das costas que você começa a falar mal. Mas fulano é isso aconteceu isso e isso. E não pense que essa pessoa, se ela está falando mal de outra pessoa para você, ela não vai falar de você para outra pessoa, porque vai. E nós temos que fugir desses bajuladores. Quando vê essas pessoas também, nós identificamos o fofoqueiro quando ela vê que as palavras que ela falou, ela foi descoberta e as palavras que ela falou provocou desconforto geral, um mal-estar ou até mesmo brigas e rixas, ela fala, era só uma brincadeira. Quando ela vê que foi pega, ela foge da sua responsabilidade e fala, não, era só uma brincadeira. Nós devemos fugir dessas pessoas. As pessoas que são fofoqueiras, elas também são murmuradoras. Elas murmuram e reclamam o dia todo. Reclamam dos seus líderes, reclamam do seu trabalho, da sua vida. Essas pessoas geralmente são pessoas em que não são insubordinadas, não aceitam as ordens. Quando tem uma ordem, começa a reclamar e a falar mal, né, dos seus líderes. São egoístas, só pensam nelas mesmas e separam pessoas. Elas separam amigos, separam pessoas, formam grupos de fofoca. Quando você olha no seu ambiente de trabalho, tem umas turminhas, né, na qual aquela equipe não consegue trabalhar de forma plena porque tem uma pessoa falando mal da outra, né? E acaba que uma sabe o que a outra falou e começa a provocar brigas, e isso faz com que o trabalho não renda. Isso também acontece dentro da igreja do Senhor, e nós precisamos identificar essas pessoas. Para quê? Primeiro, para orar por elas, nosso primeiro recurso é sempre a oração. E para fugir, não adianta você ir falar com essas pessoas se o Senhor não te direcionar para fazer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é melhor você repreender, né, um sábio, porque ele vai saber acolher do que o insensato, porque o insensato você vai arrumar briga com ele se você for falar. Então, nós temos que fugir dessas pessoas, identificando-as. Você já viveu alguma situação assim? De pessoas que fizeram fofoca contra você? Como você se sentiu? Então, se você se sentiu mal, não faça com os outros o que fizeram com você. Evite também fofocar e maldizer outras pessoas. Às vezes você nem está fofocando, mas você está maldizendo. Às vezes aquela pessoa é tudo aquilo que você tá falando mesmo. Mas
Você, quando maldiz uma pessoa, você está ferindo o princípio da palavra de Deus, que fala que a nossa boca é bênção. A nossa boca é para proferir palavras de bênção. Aqui em Provérbios 18, né, no livro de Provérbios 18, fala que a língua tem o poder de vida e de morte. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele a quem ama comerá do seu fruto. Então você comerá do fruto da sua língua. O que você tem falado, minha irmã? O que eu tenho falado? Temos proferido que tipos de palavras sobre as pessoas? Profira bênção. E se um dia você foi uma pessoa que gostava de falar mal de outras, né? A palavra de Deus tem uma coisa maravilhosa para as nossas vidas. A palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se algum dia você proferiu palavras maldizentes das pessoas, agora, pela graça de Deus, sua boca vai superabundar palavras de bênção e salvação. Aleluia, o nosso Deus é maravilhoso, Ele nos dá em dobro, Ele esquece as palavras maldizentes que nós falamos. Nós revogamos, Senhor, toda palavra maldizente que falamos na nossa ignorância, ó Deus, e queremos superabundar nas palavras de bênção e de salvação sobre a vida das pessoas, Senhor, sobre a vida das pessoas, Senhor, sobre a vida das pessoas, palavras de bênção e salvação. E é assim, Senhor, que eu termino esse estudo, dizendo que na sua boca profira palavras de bênção e salvação sobre a vida das pessoas. Fuja das pessoas fofoqueiras. Estejamos junto ao Pai, estejamos no braseiro, no fogo do Espírito Santo, juntas. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe o teu dia. Amém.